Olá, 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 tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Levi e sabia que a cada 12 anos você experimenta um ano de muita sorte e prosperidade na sua vida? Eu vou falar sobre isso e vou te explicar sobre o retorno de Júpiter, uma coisa que eu nunca vi ninguém falar a respeito, mas que acontece e que pode ser aí uma oportunidade que você tem na sua vida de abrir portas incríveis e maravilhosas se você prestar atenção nos sinais, se você prestar atenção nesse momento e saber que momentos são esses, ok? Meu nome é Marcelo Levi e eu ensino astrologia autêntica e eu desenvolvi essa abordagem da astrologia que usa a comunicação não violenta porque eu acredito que a gente pode aprender sobre a gente sem ficar criando crenças limitantes, sem ficar se diminuindo com base no nosso signo, no nosso mapa astral, muito pelo contrário, empatizando com a gente, percebendo nossas necessidades e sentimentos, a gente pode ter um autoconhecimento muito menos tóxico e violento como que a gente tem disponível e que a gente nem nota. E se você gosta de vídeos como esses, onde eu ensino você a ler o teu mapa astral, a encontrar ali a tua fonte de prosperidade, que é o nosso Júpiter, então já comenta aqui embaixo teu Júpiter e me fala que você gosta, se inscreve no canal, curta o vídeo e aperta no sininho para você não perder novos vídeos, beleza? A gente sempre posta aqui quinta e domingo, então fica junto. E nesse mapa astral a gente tem planetas e cada planeta significa algo na sua vida. E cada um desses planetas se encontra em um signo. Esse signo, ele fala sobre como a gente manifesta a energia daquele planeta na nossa vida. E a gente também tem no mapa astral as casas astrológicas, que são as áreas da nossa vida que esses planetas influenciam. Daí a gente tem um planeta que é muito interessante, que é Júpiter. Júpiter é o planeta que revela na sua vida a tua fonte de prosperidade. Pensa que Júpiter é como se fosse um presente de Deus para você. E esse presente está na forma de sabedoria, facilidade, energia, otimismo. Então existe uma área da sua vida que você tem essa natureza, essa capacidade de abrir portas, que é representada pela casa que você tem Júpiter no seu mapa astral. E existe um signo que Júpiter tá, que revela como você vive essa potência, como que você abre essa porta. E a sabedoria que você carrega aqui com você para essa vida, para te ajudar. Porém, nem sempre a gente usa essa potência. E quando a gente não está usando, é porque a gente não está tomando consciência dessa possibilidade. Por isso que estudar teu mapa astral acaba abrindo muitas portas na sua vida, porque você encontra ali as tuas capacidades, e capacidades essas que ajudam você a transformar a sua vida e de viver muito mais presente e capaz de criar a realidade que na verdade é a sua realidade, que é quando você está ligado com a tua energia e aí você começa a realmente viver a sua vida e não a vida que você acreditou que era para você viver porque a sociedade te colocou nessa situação e te fez pensar de uma forma que só faz você viver para poder cumprir ordens, sabe? Para poder se sujeitar à autoridade e poder perpetuar comportamentos violentos com você e com as pessoas que você ama. E eu digo isso porque a violência é algo que a gente não nota. Mas quantas vezes a gente não tenta mudar comportamentos na base do auto-ódio, na base daquela crítica que não tem nenhuma empatia conosco, que apenas diz pra gente que nós somos um problema. Quer dizer, se você tem um problema na sua vida é porque você é um problema. Por exemplo, imagina pessoas que tem uma questão que elas sentem muita carência. O que as pessoas falam? Ah, você é carente. E você demonstrar esse sentimento de carência é uma vergonha, né? Afinal de contas, você ser carente é visto como algo muito negativo. Então, se você experimenta carência, você tem um problema, que é você é carente. É isso que fazem você acreditar. Você percebe que não existe empatia para você, só existe crítica, porque você não tá feliz. E se você não tá feliz, não é culpa do sistema, não é culpa das crenças que colocaram, não é culpa de todos esses anos de influência que te foi ensinada a você ter medo, ter vergonha para poder controlar ali as tuas atitudes. Não é culpa do sistema, né? É culpa de você porque você tem um problema. Não é isso. A comunicação não violenta nos ajuda a gente perceber nossos sentimentos e nossas necessidades de uma forma bem íntegra. E quando a gente está conectado com o nosso mapa astral, a gente entra em acesso a essas energias, a gente entra em acesso com a energia de Júpiter, que é o nosso presente. Então tá vendo como é importante você estudar o teu mapa astral, você estudar o teu Júpiter? Porque a partir do momento que você aprende uma coisa sobre você, você nunca mais esquece. E quando você descobre essa necessidade, essa potência, você não consegue mais ignorar a tua vida e o fato de você ter essa necessidade aí que você deseja atender. E aí, vão haver anos na sua vida que você vai ter uma oportunidade para acordar para isso.
isso, que vai ser os anos do retorno de Júpiter. E o que é o retorno de Júpiter? Júpiter, quando você nasceu, vamos dizer que ele estava em Capricórnio. Daí, o que acontece é, a cada mais ou menos 12 anos, por que mais ou menos? Porque Júpiter leva mais ou menos de 11 a 12 anos para poder dar uma volta. Então, a cada mais ou menos 11, 12 anos, ele vai dar uma volta no céu, né? Porque ele está em Júpiter em Capricórnio. Aí no ano seguinte já vai estar em Aquário. No outro ano vai estar em Peixes. Vai seguir a sequência dentro do zodíaco, né? E vai ter um momento que o Júpiter vai voltar para Capricórnio. E quando ele volta para Capricórnio e ele toca aquele mesmo ponto que você tem Júpiter no teu mapa astral, ele vai fazer o que a gente chama de retorno de Júpiter. Ou revolução. Né? Revolução de Júpiter, no caso. Todos os planetas têm retornos. A gente fala muito do retorno solar, revolução solar. Também falamos muito de retorno de Saturno, né? Mas também tem retorno de Vênus, né? Todo mês tem retorno de Lua. Temos o retorno também de Júpiter. E esse é um ano que é como se você reacendesse aquela chama de Júpiter na sua vida. É como se o seu Júpiter ele ganhasse uma força e os aspectos que ele tem no seu mapa astral, que é algo que é super necessário você aprender se você realmente querer ter um mapa astral, mas é complicado, é difícil. Eu tô vendo a possibilidade de ensinar para vocês aspectos de uma série, daí é só vocês se inscreverem na minha lista de e-mails. Você pode fazer isso baixando o meu e-book que tá aqui embaixo, também pode participar do grupo do Telegram, que eu aviso lá, é tudo isso de graça. Mas bom, esses aspectos que o Júpiter forma no teu mapa astral são reforçados, e a influência dele é reforçada. Como é que eu sei quando é o meu ano de retorno de Júpiter? O ano que eu tenho a possibilidade de abrir portas da minha vida de prosperidade. E que portas são essas? Para você descobrir isso, você precisa fazer o teu mapa astral. Tem um link aqui embaixo que eu ensino você a calcular o teu mapa astral. Esse link leva para uma postagem minha do meu blog pessoal dentro do meu site Marcelo Levi Astrologia. Ali eu ensino bonitinho como calcular o mapa astral em 4 passos. Você pode clicar aqui embaixo. Clicou ali, descobriu ali que signo, que casa você tem seu Júpiter, sucesso, arrasou. Agora tem que pensar que o teu ano de sorte é o ano que Júpiter chega naquele signo. Hoje, por exemplo, Júpiter está em Capricórnio. No ano que vem, ele já vai estar em Aquário. No ano seguinte vai estar em Peixes. Isso porque o Júpiter ele anda um signo por ano, mais ou menos. Já que ele vai levar 11 a 12 meses para mudar de signo. Então você pode se basear nisso. E geralmente as idades que você vai ter esse momento de liberação, de oportunidades do seu Júpiter, vão ser 12, 23, 24 anos, vai ser sempre a cada 12, 11 anos da sua vida que você vai ter esse momento. Então, 12, 24, 36, costuma ser a cada 12 anos esse retorno. E que abertura você vai ter na sua vida? Bom, agora que você já sabe o signo que você tem em Júpiter e a casa que você tem em Júpiter, eu vou explicar o que vai significar para você. Essa energia já está disponível para você por toda a sua vida. É que nessas idades você vai ter um boom, entendeu? Porque vai ser uma fase de assimilação das lições que você teve durante aquela dúzia de anos desde o último retorno. Porque a cada 2 anos você aprendeu muita coisa, você estudou muito. Quando a gente chega nessas idades, é quando o teu Júpiter ele absorve para ele aquele conhecimento e aí ele fica pronto para um novo ciclo de aberturas e prosperidades para a sua vida, quando você toma consciência dele. Eu vou falar do Júpiter nos signos, nas casas, e no final eu vou explicar mais um ponto chave para você interpretar teu Júpiter e descobrir os pormenores do teu mapa astral. E confia em mim, o que eu vou falar é algo que é muito ignorado pelas pessoas, mas que faz toda a diferença para a interpretação, e que é algo que não é divulgado simplesmente porque as pessoas elas não estão preparadas para poder compreender isso. Nossa, fiz um suspense top agora, hein? O Júpiter no signo é a sabedoria, e o Júpiter na casa é a área que você experimenta essa expansão. O Júpiter em Áries ele tem a sabedoria da ação. Ele fala sobre uma sabedoria que é mais aplicada. Áries carrega o arquétipo do guerreiro. Ele é o nosso lado que vai à guerra para poder lutar nesse conflito, para poder viver a tua identidade, para poder assumir esse papel de protagonista na sua vida, de líder, que você rompe, sabe, com as barreiras, que você vem como uma flecha e aquele fogo inicial que você inicia, que você dá um start na sua vida. O Júpiter
em Áries, ele traz essa sabedoria. E se for um Júpiter na casa 1, então presta atenção na explicação do seu Júpiter no signo e também seu Júpiter na casa. Júpiter na casa 1, ele vai representar que a tua sabedoria, a tua capacidade de expandir, ela tá no teu corpo, ela tá no teu poder de agir na vida, porque a casa 1 é a casa de como você interage com o mundo. Então, quando você tem o Júpiter na casa 1, você está trazendo para o mundo uma energia de otimismo, de tudo pode, uma energia de permissão. Você está aberto para o mundo, sabe? Para poder interagir com esse mundo, para poder trazer para as pessoas a sua sabedoria e teu brilho, e as pessoas vão enxergar isso em você, vão enxergar em você uma pessoa com muita energia, com otimismo, e essa energia ela não pode ser subestimada por você, porque é com essa energia que você cria realidades para você, de acordo com o signo que você tem em Júpiter. Se o teu Júpiter está em Touro, então a tua sabedoria é a sabedoria da constância. Você compreende como é o sistema. Touro, ele fala muito sobre aquilo que é estável. Ele fala sobre as sensações. E Júpiter em Touro, ele detém aqui o conhecimento da estabilidade, da segurança, da boa forma de você usar os seus recursos, de você usar o seu dinheiro, de você usar a sua potência. O Júpiter em Touro, ele é um Júpiter que ele fala muito sobre ser multitalentoso também. E o Júpiter na casa 2, se for essa casa do teu Júpiter, ele indica uma grande capacidade de gerar abundância na sua vida. Então esse pode ser um ano no retorno, mas ao longo da tua vida toda você vai sentir isso, que você vai experimentar abundância financeira, não no sentido de você ter nascido em berço de ouro, mas no sentido de você, com o que você tem, você se sentir satisfeito e você ter capacidade de gerar mais, simplesmente porque você está aberto, você está otimista e você está pensando de uma forma que atrai para você um sentimento de prosperidade. Se o Júpiter está na casa 3, se o Júpiter é em Gêmeos, a sabedoria que você detém é a sabedoria do conhecimento. Se o Júpiter está em Gêmeos, a sabedoria que você tem é a sabedoria da inteligência, é a sabedoria do pensamento mais analítico. O Júpiter em Gêmeos, ele é menos aquela sabedoria que ignora o racional e bem mais uma sabedoria científica. Não que sabedoria ignore o racional, vale lembrar, mas é que Júpiter em Gêmeos, ele é bem menos filosófico e ele é mais interessado no entendimento de forma mais racional da vida e das relações dos seres humanos. Esse é um Júpiter de muita curiosidade, uma curiosidade que traz para você boas coisas e melhora as tuas relações com as pessoas. E se você tem Júpiter na casa 3, esse é o Júpiter que representa um raciocínio que é muito amplo, um raciocínio que você pensa muito sobre as coisas e você compreende conceitos filosóficos e religiosos, espirituais e éticos como ninguém, sabe? Você tem uma energia de abertura aqui e você gosta de pensar sobre essas coisas, você reflete sobre a tua comunicação, você pode inclusive ter um relacionamento muito bonito e de mútua ajuda com irmãos, irmãs, parentes, embora não seja uma regra, você pode também ter muitos parentes também. Se o Júpiter é em Câncer, então a sabedoria que você tem é a sabedoria de você gerar união, de você se conectar com a sua vulnerabilidade e você aprender com isso. Esse é um Júpiter de muita inteligência emocional. Se o Júpiter está na casa 4, isso também vai ser ampliado na sua vida. E para você, a relação com a família é uma relação que tem que ser muito positiva. Pode ser que você more longe dos seus parentes ou que sua família é toda dispersa, né? Tem a galera que fica lá no sul, a galera que fica lá no norte. Pode acontecer uma pessoa, né? Aí você tem um irmão que mora lá na Turquia e você mora em Portugal e a tua mãe mora no Brasil. Enfim, a Júpiter na 4 às vezes vira isso. É um Júpiter que fala muito sobre você ter sido estimulado desde cedo a estudar e pode ser que você carregue com você muita sabedoria da sua família, principalmente da sua mãe. É capaz que a sua família dê muito suporte para você estudar ou por estar na família que você está, você teve contato com um conhecimento especial sobre alguma área. E esse Júpiter, ele indica isso, né? Indica essas potências que ajuda você na sua vida como um todo, ajuda você na tua carreira. Esse Júpiter, ele amplia o mundo emocional para que você possa se compreender, ter sabedoria aqui, o que ajuda você a alcançar os teus objetivos lá na casa 10, porque as casas, elas têm uma relação de oposição e como você lida com uma área da sua vida
acaba dizendo respeito a uma outra área da vida. E como você lida aqui com a casa 4, vai ter impacto em como você lida lá com a casa 10, entende? É um conceito aí de casas que eu explico mais no meu curso mesmo, porque casas é muito mais do que é divulgado por aí, sabe? Tem muitas coisas, tem quadrantes, tem a questão da linha do horizonte, né? As casas que estão ligadas ao eu, as casas da família, enfim, tem várias separações, tem muita coisa por trás das casas astrológicas, hein? O Júpiter em Leão, ele traz a sabedoria da identidade, da afirmação. Leão é o signo do fogo e é fixo. Isso representa a tua capacidade de concretizar com a energia do fogo, a energia da ação. Ou seja, de fazer uma realidade se construir. Eu gosto muito de leoninas, eu tenho uma admiração muito grande, porque eu vejo que quando eles desejam algo, acontece. Eles agem de uma forma que cria aquilo. É muito lindo. Júpiter em Leão, ele fala dessa sabedoria. Quando ele está na casa 5, esse Júpiter é um Júpiter que vai aprimorar muito o teu lado criativo. Ele quer que você se expresse, você se permite expressar, sabe? Para você o prazer, a diversão é muito importante. Então, a grande questão para você, a tua energia é a de viver o momento presente, é de curtir a vida, sabe? De gostar de viver. E o Júpiter, quando ele tá na casa 5, ele facilita muito também você ter filhos, ok? Então, caso biologicamente você possa ter filhos, existe uma facilidade. E pode muito bem ter muita alegria também, uma vez que você decida ter filhos e você biologicamente ter um corpo capaz de gerar filhos, mas mesmo que não, você ainda vai ser muito feliz, claro, adotando, criando, porque você vai amar ter alguém ali, sabe? Que você coopera, que você ajuda no crescimento, enfim. Júpiter na 5 ele traz um pouco desse espírito. E Júpiter na 11 também, principalmente quando você decide adotar alguém. Enfim, aí é um conceito aí da astrologia que não vai dar para explicar porque vai ficar muito amplo. Se é um Júpiter em Virgem, a sabedoria que você detém é a sabedoria da observação. O Júpiter em Virgem é um Júpiter que ele é muito interessante porque ele sabe que o conhecimento ele detém no que você pode observar de maneira clínica e não nas opiniões. Então, o Júpiter em Virgem, quando ele pensa de uma forma não violenta, ele é um Júpiter que se torna muito capaz de observar as coisas sem ficar criando crenças e opiniões em cima delas. Ele enxerga o fato como ele é e esse olhar, ele traz sabedoria, né? E você precisa de muita sabedoria para você conseguir observar assim, avaliar algo, sabe? E aí, depois de ter essa observação, o Júpiter em Virgem, ele vai trazer agora para análise mais crítica, que vai ser a capacidade dele de discernir se aquilo faz bem para ele ou não na vida dele. Então, o Júpiter em Virgem, ele vai trazer esse tipo de inteligência. E na casa 6, ele fala muito da capacidade, da abertura na vida profissional. Geralmente, pessoas com Júpiter na 6 vão ter sempre portas abertas na vida profissional. No sentido de as pessoas elas chamam você para trabalhar, entendeu? E parece realmente que o emprego bate na porta. Claro, você tem que estar na energia de Júpiter, né? Você tem que estar conectado com o teu mapa astral para você experimentar essa realidade. Depende muito também dos aspectos que o Júpiter forma. O que eu quero falar para vocês mais pra frente no final, então vai ficando até o final. Mas é uma facilidade, eu tenho amigos que assim, serem admirados e chamados para trabalhos é a coisa mais fácil do mundo na vida deles. Claro que isso varia muito de área profissional, mas a possibilidade está ali. O Júpiter em Libra, ele fala da inteligência, da sabedoria que promove ligação com outras pessoas, que promove conexão com outras pessoas. Libra é um signo que ele fala do equilíbrio e ele fala da nossa relação com o outro. E o Júpiter em Libra, ele fala sobre essa inteligência que ajuda a pessoa a trazer esse equilíbrio e essa boa relação com o outro. O Júpiter, quando ele está na casa 7, ele faz a pessoa ter uma facilidade para conhecer muitas pessoas no amor, muitos pretendentes. E ele é capaz de fazer parcerias com pessoas e de conhecer gente que contribui muito para o crescimento dele. É o Júpiter que mais aprende através dos relacionamentos. Geralmente é nos relacionamentos que a pessoa aprende as grandes lições e ela sempre valoriza toda essa sabedoria. Então esse é um Júpiter que traz essa expansão nessa área da vida, essa inteligência que é voltada ao social, voltada às relações com as pessoas. Esse é o meu Júpiter, eu gosto muito dele. Nos retornos de Júpiter é mais fácil a pessoa conhecer essas pessoas, ter ali aberturas, né? E conhecer gente que vai somar muito com ela. O Júpiter em Escorpião, ele fala da sabedoria, da transformação, a sabedoria de você se jogar e você passar por aquele processo
de luto e você se transformar. Escorpião é um signo que ele mergulha nas coisas, sabe? E é um signo que sabe que se ele quer mudar a realidade dele, ele precisa mudar. O Júpiter em Escorpião, ele detém essa sabedoria da mudança, do permitir e de olhar para os tabus, de olhar para as sombras e ter poder a partir disso, sabe? No sentido da pessoa se transformar e ela não ser vítima dela mesma. Ela percebe as sombras dela e ela se alinha a essa energia para poder ser inteira. E o Júpiter na casa 8, ele vai trazer uma coisa muito parecida, ele vai trazer na verdade a mesma coisa, essa inteligência, essa capacidade, e vai fazer a pessoa ter um grande interesse em assuntos do ocultismo, assuntos espirituais. Ela é aquela pessoa que é muito aberta espiritualmente, inclusive, então ela sente as coisas. Então, quando tá na casa 8, amplia muito essa abertura, essa facilidade. Esse é um Júpiter também que fala de ganhos de heranças e dinheiro que vem de investimentos. Então, anos de retorno de Júpiter na casa 8 podem ser anos muito bons financeiramente. O Júpiter em Sagitário é o Júpiter já no signo que ele rege. Aqui, o Júpiter ele assume o papel de sábio. Então, enquanto o Júpiter em Gêmeos, que era o oposto, fala muito da capacidade de você ouvir e com isso aprender, o Júpiter em Sagitário, ele tem muito a ensinar. Então, esse é um Júpiter de pessoas que tem a sabedoria de passar um conteúdo para alguém, de ensinar uma lição que é algo que eles aprenderam e eles sentem de compartilhar. Esse também é o meu Júpiter no signo, né? Já que eu tenho Sagitário. E o Júpiter em Sagitário, o que abre muitas vezes as portas dele é o puro otimismo de Sagitário, né? Pensa que o signo... Pensa nas habilidades, pensa no que esse signo tem, assim, da energia mais iluminada. Esses são seus talentos de Júpiter, sacou? O Júpiter na casa 9, ele é um Júpiter que facilita seus estudos e então você vai ter a oportunidade de estudar na sua vida, de poder aprender muito, seja em faculdade ou seja através de viagens, através de conhecer pessoas que vão servir como mentores para você, e você pode muito bem ocupar também um lugar de mentor, onde você ensina para outras pessoas também. Esse Júpiter, ele é muito interessado em práticas mais religiosas, porque ele sabe como que isso acaba o ensinando. Vamos pensar, por exemplo, um Júpiter em Gêmeos na casa 9, porque a gente tem que pensar como é o signo e a casa, que é a área que atua. Aqui é o Júpiter da sabedoria técnica, né? Só que na casa 9, que é religioso, então o que a gente entende aqui é que a pessoa às vezes ela vai buscar essa sabedoria através de uma linha científica, como por exemplo a meditação, sabe? Que é uma coisa comprovada cientificamente, que ajuda muito você, sabe? Que literalmente muda o teu cérebro e torna todo o teu processo mais fácil, né? E melhora muito a qualidade de vida, enfim. Então só para você compreender como é que funciona. Enquanto o Júpiter em Peixes, na 9, né, ele já vai ser muito mais espiritual, enfim, né? Aí vai chegar lá. O Júpiter em Capricórnio, ele é a sabedoria da ação, de você concretizar algo na sua vida. Aqui o Júpiter, ele tá no signo que é o signo que é o pai dele, né? Porque Júpiter é Zeus e Saturno é Cronos. E na mitologia, Saturno, ele é pai de Júpiter. Então, quando o Júpiter tá em Capricórnio, ele tá ali tendo que, né, controlar um pouco toda essa energia de expansão que ele tem aqui. É como se você estivesse concentrando essa tua potência para poder realizar algo. O Júpiter em Capricórnio, ele traz abertura para você, só que você tem essa abertura porque você se esforçou, porque você mereceu. Ah, que louca, tô brincando. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Mas o Júpiter em Capricórnio é o Júpiter que você planta as coisas para poder colher, e você tem essa sabedoria. O Júpiter na casa 10 é um Júpiter que fala que a abertura, ela tá na carreira, né? A casa 10 é a casa dos nossos objetivos, é a casa também da nossa imagem pública. Então, no geral, a gente acaba sendo mais famoso, sabe? A gente tem uma boa imagem, a gente gosta de prezar por ela, a gente é visto como alguém muito sábio também. A gente aprecia isso, é o que a gente busca. E esse Júpiter, ele traz, através do otimismo, através dessa energia proativa de Júpiter, a gente consegue abrir portas para nós, na nossa carreira. Então aqui é uma área de prosperidade para você e de muitas oportunidades. O Júpiter em Aquário é o
o Júpiter que a abertura acontece através da tua criatividade. Aquário é um signo que ele vai além do convencional, então ele fala muito sobre a criatividade por causa disso, dessa energia de rebeldia, de você não ficar preso a um sistema que te oprime. O Júpiter em Aquário, ele detém a sabedoria de você transgredir com aquela ordem que não é algo que faz sentido para você. E aí você vai para uma energia na qual, de forma criativa e humanitária, você busca ser você e ter a tua identidade. E quando é Júpiter na casa 11, então a abertura para você está na relação com os amigos, está em criar relacionamentos com pessoas que contribuem com a sua vida. O Júpiter na casa 11, ele também é um Júpiter que fala muito sobre o teu papel na sociedade, né? E geralmente você quer ter um papel relevante na sociedade, no sentido de você tá ajudando outras pessoas que estão às vezes em situações de vulnerabilidade ou que pertencem a minorias. O Júpiter na casa 11, ele tende a se importar com isso, tende a se importar muito com os animais também. Então aquela pessoa que ela acaba atraindo muitos animais e ela tem um certo amor, uma empatia de querer cuidar, às vezes de querer ajudar financeiramente um lugar que cuida de animais abandonados, enfim. O Júpiter na 11, ele tem muito esse olhar para a humanidade. O Júpiter em Peixes, ele detém o conhecimento da empatia, da compaixão. Aqui o Júpiter, ele está menos querendo ensinar uma lição que está aqui na cabeça e muito mais querendo ensinar uma lição que está aqui no coração. Porque Peixes não é um signo que é do mental, é um signo que é do emocional, é um signo da água. E é um emocional que promove compaixão, conexão com o outro. A gente fala muito na comunicação não violenta sobre isso, como que para você ter uma comunicação empática com outra pessoa, muitas vezes isso vai pedir que você ignore os pensamentos dela, as opiniões dela, do que ela tá falando para você, do que ela acha. Ai, porque eu acho que você não me dá atenção. Ao invés da gente ficar ouvindo e aceitando essa crítica, lutando contra a crítica ou assumindo como verdade e a gente se sentir mal ou atacar o outro, na comunicação não violenta a gente ouve o que a pessoa está dizendo, a necessidade por trás da opinião dela que ela está dando, que muitas vezes, né, assim, não importa muito esse pensamento dela, o que importa é o que ela está sentindo, que é, ela quer amor, né, quer ficar mais perto de você, ela está se sentindo carente, e aquela foi a forma que ela teve de comunicar isso para você. Então você, numa postura empática, você consegue ouvir o que ela está falando, e isso transforma a relação, porque ao invés de ficar criando conflitos com outras pessoas, né, e aceitando opiniões e dando opiniões e criando desconexões na sua vida, né, você consegue com a comunicação não violenta ouvir e perceber o que o coração está dizendo. Isso promove ligações e você também consegue expressar-se de forma a você facilitar que a outra pessoa também te ouça, né? Olha só que linda a comunicação não violenta, né, gente? E o legal do Júpiter em Peixes é que ele não fica só nas palavras, né? Então ele realmente quer viver esse processo. Uma coisa, inclusive, muito importante na comunicação não violenta é não cobrar dos outros, né, que eles têm uma comunicação não violenta, porque isso é algo que está fora do nosso controle, fora que não existe palavra certa, palavra errada, sabe? Eu acho que quando a gente fica muito pilhado nisso, a gente acaba perdendo um pouco daquela naturalidade da comunicação, sabe? A comunicação não violenta, ela não é um manual de como se comunicar. O que ela é uma linguagem, né? Uma forma de você ver a vida que ajuda a promover conexão. E o Júpiter em Peixes, ele fala sobre essa coisa de você estar no outro também, sabe? De você perceber o outro. O Júpiter em Peixes tem também uma grande abertura para o espiritual, para o que ele sente. E se o Júpiter está na casa 12, então a tua abertura está ligada ao espiritual, você percebe muito a energia do ambiente, sabe? Você entra em contato. Você tem um poder também de transformar a energia do ambiente, né? Aí como você vai transformar depende de como você experimenta o teu Júpiter. Mas você traz uma energia muito forte para onde você está, espiritualmente falando. Você vai ter uma intuição intensa também quando você tem o Júpiter na casa 12. E existe uma abertura para o espiritual muito alta. É uma pessoa que vai buscar autoconhecimento
por toda a vida, né? Esse é um Júpiter extremamente autorreflexivo. Outra questão do Júpiter na 12 é que ele amplia o que é a casa 12. E a casa 12 também é a casa do inimigo oculto. No fundo, o inimigo oculto somos nós. A gente não pode ficar procurando no mapa astral alguém que a gente chama de inimigo e combater. Isso é uma visão bem adoecida. Porque a questão não é o que os outros fazem com a gente. A questão é o que a gente permite, né? A gente tem que ser responsável emocionalmente por nós. O Júpiter na casa 12, ele vai chamar muito a tua atenção para como você se trata também e para possíveis autossabotagens que estejam acontecendo na sua vida. Então, o Júpiter na casa 12, ele quer trazer sabedoria aqui. E você vai ter que perceber esses comportamentos e ver muito bem como você está vibrando no teu mapa astral. Porque você pode vibrar no teu mapa astral de diferentes formas. É o que eu sempre falo. No meu e-book, inclusive, eu falo sobre isso, né? Os signos quando eles pensam de uma forma violenta, os signos quando eles pensam de uma forma empática, não violenta. Existem essas diferenças, né? E é importante você saber e perceber com que energia você está se conectando. Porque a casa 12 também é uma casa de corrupção interna. E o Júpiter ali também pode ser o Júpiter que é a pessoa que é viciada, a pessoa que escapa das coisas, que não assume ali as tuas necessidades. Mas não é que o planeta causa isso em você. Você tem que parar um pouco essa astrologia violenta que você é vítima do teu mapa astral. Não, o mapa ele é um espelho que está ali para você se conectar. E quando você começa a perceber essas coisas e faz esses processos de autoconhecimento e desconstrói várias crenças, que é uma grande capacidade do Júpiter na 12, você pode ver uma expressão dele de expansão espiritual, que pode ser muito linda. Portanto, que você faça, né, de uma forma que você não está mentindo para você. E para você que chegou até o final do vídeo, tem duas coisas que eu quero te dizer. A primeira coisa é, como eu te disse, depende muito de como a gente usa a energia. A gente pode usar nosso mapa astral desde uma forma mais corrompida, na qual a gente se sente vítima da vida, vítima do nosso mapa astral, onde a gente não tem a responsabilidade emocional conosco e a gente tenta se encaixar, né? A gente tenta fugir do mapa astral, a gente tenta se encaixar no que esperam da gente, criando assim uma realidade para sua vida que não é a sua, sabe? Ou a gente pode viver o nosso potencial do nosso mapa astral, tendo empatia conosco, sem ficar dizendo que a gente tem um problema, e no que se refere a Júpiter, promovendo para nós essa sabedoria, essa abertura que Júpiter traz. Por isso, quando a gente vê Júpiter, não é que o Júpiter tá ali naquela casa e pronto, tá sozinho, parado e vai rolar sem você. Não funciona assim. Você precisa se conectar com isso. Porque não adianta você, por exemplo, ter um Júpiter na 2 e você não se conectar com a energia daquele signo, daquela casa. E às vezes você tem ali uma grande capacidade de gerar riqueza para sua vida, mas por não compreender você, por não realmente mergulhar nesse conhecimento, por não investigar isso, essa potência, você acaba deixando isso de lado. Da mesma forma, os outros Júpiters. E a segunda coisa, que é muito importante, é sobre aspectos astrológicos. A gente tem na astrologia 5 aspectos são que a gente chama de aspectos maiores, que é a conjunção, a oposição, a quadratura, o trígono e o sextil. De acordo com os aspectos que estão acontecendo a esse Júpiter, vai haver uma expressão dessa energia que é diferente. Júpiter, ele também pode estar ligado a excessos por causa disso. Às vezes um Júpiter em quadratura com a Vênus, que é uma coisa que muitas vezes você não vai notar, já que você ainda não tem aquele olhar mais aprofundado do teu mapa astral. Às vezes você não vai perceber que aquele Júpiter em Áries e aquela Vênus em Libra tá acontecendo uma quadratura entre os planetas. Isso é algo que você percebe quando você realmente estuda o mapa astral. Uma das possíveis expressões é não se sentir amada o suficiente. É sempre desejar mais, é sempre esperar mais. O mapa astral não é que ele tá jogando essa realidade na sua vida, como se você tem esse problema. Lembra aquilo que eu falei, o que uma astrologia violenta faz muitas vezes é que ela fica só no conflito externo, ela pensa que a análise é isso, ponto, né? A pessoa nunca vai se sentir suficiente amada, suficiente assim financeiramente falando, porque é uma astrologia que foca muito nesse conflito externo. Mas a astrologia autêntica, ela quer pensar no conflito interno que está acontecendo. Ao invés de você ficar nessa mente que fica se diagnosticando como se você fosse um problema, né, que é o que a sociedade, que é o que a autoridade quer que você pense, na astrologia autêntica você se pergunta que conflito interno está acontecendo que essa posição está expressando. E aí quando você repara
nos seus planetas com mais empatia, você vai conseguir dizer, cara, eu tenho aqui uma grande necessidade de amor da minha Vênus. Isso é legítimo, eu não tenho que me sentir culpado por causa disso. E aí o mapa, ele tá querendo explorar aquela quadratura para você, ele tá querendo mostrar para você que talvez o que você esteja esperando para atender essa necessidade seja maior, sabe? Seja algo muito difícil, né? Pelo fato da forma de você pensar o amor poder não estar ali ornando com a realidade, né? E isso acabar gerando sofrimento. Então o mapa, dentro de uma visão autêntica, ele vai querer promover essa reflexão para você. Ele está indicando como um espelho aquele processo para você trabalhar. Quantas coisas eu já não vi no meu mapa astral, e já não vi no mapa astral de alunos e de pessoas que eu atendo, da pessoa falar como que ela muda a maneira que ela expressa o mapa astral dela, porque ela toma consciência, só que ela toma consciência de uma forma não violenta. Ela toma consciência entendendo da onde vem às vezes aquela insatisfação. Será que na verdade eu preciso me dar mais valor? Quando a gente olha para o nosso mapa astral de uma forma mais empática, a gente vai conquistar isso. Imagina o que acontece quando a pessoa tem essa quadratura e para ela pronto, né? Não, porque meu problema é que eu nunca vou ser amada. A pessoa não percebe que ela, na verdade, tem que se amar, porque ela só tá no conflito externo e não no conflito interno. Faz sentido isso pra você? Se faz sentido e você tá comigo em construir uma visão da astrologia mais empática, amorosa, que empatiza conosco, que enxerga nossas necessidades, que aponta para elas sem apontar dedo e que não limita você, então você já sabe o que fazer. Se inscreve aqui embaixo, aperta no botão de se inscrever, comenta aqui embaixo também sobre isso, que eu quero saber a tua opinião. Cada Júpiter ele se expressa de uma forma, então sempre busca estudar o teu mapa astral, ok? Porque o Júpiter pode estar rolando um trígono, pode estar rolando um sextil. Não tem como dar um exemplo para cada um, é impossível, é muita coisa, né? É uma coisa que demanda mesmo você estudar o mapa astral, mas o que eu quero que você entenda agora é que esse assunto ele é bem mais profundo e a gente precisa sempre olhar nosso mapa astral como um todo. Se convide a aprender essas coisas. Se você quer aprender, cola comigo. Baixa meu e-book que está aqui embaixo, você pode baixar ele de graça e aprender astrologia. No segundo link eu também tenho muito conteúdo lá no Telegram. Faço previsões também por e-mail. Quando você baixa meu e-book, você entra na minha lista de e-mail também. E você também pode me seguir no Instagram, Oi Marcelo Levi, onde eu converso com você, onde eu tiro suas dúvidas, é sempre bem legal. Um beijão! Compartilhe com outras pessoas, isso faz toda a diferença para a gente crescer. Então eu peço de verdade que você compartilhe se você gostou. Um beijão, muito obrigada